Boa tarde, pessoal. E aí, será que tem algum perdido aí no carnaval, nesse sábado aí que antecede o carnaval por aí? A gente está aqui hoje, né? Apesar de ser esse carnaval aí das laranjas, a gente está aqui hoje não é para falar das laranjas, mas é para falar de um tema muito importante, um acontecimento aqui do DF, que é a militarização das escolas públicas do Distrito Federal, né? Então, assim, eu dou a boa tarde para vocês, né? Já introduzindo esse tema, né? O que está acontecendo aqui no DF, que é o governador, né, Ibanez, que já está sendo chamado pela população como inganês, né? Está fazendo com as escolas públicas do Distrito Federal. Ele fez um projeto que é o da militarização das escolas, né? O que significa isso, militarização das escolas? Nossa escola pública, gratuita, né? Que deve ser universal. O que ele fez? Fez uma pesquisa das regiões que têm maior índice de violência e resolveu colocar a polícia dentro das escolas, né? Ferindo vários princípios e vários valores, né? Ferindo, inclusive, a gestão democrática das próprias escolas, né? Então, você pode perguntar, Thelma, você é contra a polícia? Você é contra a escola militar? Olha, particularmente, o ensino militar, para mim, ele tem que ser na academia militar. Você é formado dentro de um sistema militar para quê? Para ser um militar, para ter uma profissão, né? Não é para você formar crianças de 9 anos. Não sou contra a polícia, eu acho que é importantíssima a polícia nas ruas, fazendo a proteção das pessoas e a proteção dos alunos. Coisa que, inclusive, aqui no Distrito Federal, a gente, né, tem uma defasagem de policiais na rua. Inclusive, nessas regiões, né, que são mais violentas e que eles estão implantando esse projeto aí da militarização das escolas, a gente não encontra os policiais na rua depois das 18 horas, né? Então é muito difícil. E aí esses policiais que já são escassos foram colocados dentro das escolas para cuidar da disciplina das crianças, né, das crianças e adolescentes. E isso tem gerado, né, uma polêmica muito grande, né, porque é sim uma intromissão dentro do processo educativo, dentro do processo educacional, né. E aí fala assim, mas você é contra a disciplina? Também não sou contra a disciplina, né. As pessoas, a disciplina faz parte desse conteúdo educativo, né. A disciplina é parte desse mundo educacional. E ela não pode ser abordada só por um ente, né? Principalmente por uma pessoa que está na escola fardada, né? Uma pessoa que a representatividade dela na sociedade é de repressão, né? Em comunidades que são extremamente carentes, em comunidades que estão tão vulneráveis, né? Então, assim, a disciplina é também uma função do professor, a função da comunidade escolar, mas não pode ser destinada somente aos policiais. Então, a gente está tendo, por exemplo, na estrutural, que é onde eu trabalho, a gente está tendo uma série de problemas, né? Você vê crianças que eu atendo de 10 anos de idade chegando para mim e falando assim, ô tia Thelma, olha só, cheguei lá, o policial mandou botar a mão para trás. Aí ele não quis botar a mão para trás. O policial disse para ele, você tem que botar a mão para trás. E ele respondeu para o policial, eu não sou bandido para andar com a mão para trás. Então, assim, nessas escolas está sendo obrigado o uso de um uniforme, que é uma camisa branca, para dentro da calça ou para dentro da saia, né, que vai ser calça jeans, que vai ser um tênis preto, né, dessa comunidade tão carente que a escola pública nem oferece para eles, né, esse uniforme, o uniforme regular da escola, e vai ser exigido deles, né? Vai ser exigido dessas crianças que estão num processo, no auge, né, do seu descobrimento, do descobrimento das suas personalidades, né, da liberdade de mostrar o seu cabelo, de passar um batom, de pintar as unhas, né, de usar um jeito diferente, né, de andar, está sendo cobrado que as meninas andem de coque, cabelo preso, não podem usar brinco, não podem passar um batom. Os meninos têm que estar com o cabelo cortado, né? E todos têm que estar num processo, vão ter que estar com um sapato. Coisa que na comunidade estrutural são raros os meninos que conseguem ter um tênis, né, preto para ir para a escola. Porque a maioria vai mesmo de chinelo.
Alguns é um chinelo de um pé, de um jeito, um chinelo de outro, porque não tem. É uma comunidade extremamente carente, né? Então, a escola, que deveria ser o atrativo, que deveria ser acolhedora, ela se torna o quê? Ela se torna excludente, né? Ela se torna excludente. E aí, o que acontece? O governo, para driblar essa questão, diz o seguinte: não, nós vamos dar uniforme para as crianças. E aí oferece uma camiseta branca para as crianças. Mas espera aí, vão dar também, tia Thelma, depois eles vão dar o sapato, vão dar, né, a calça jeans, vão dar o uniforme militar que eles estão adotando. Aí eu pergunto assim, quem vai pagar por esses uniformes, né? Então, quer dizer, se o GDF tinha condições de dar uniforme para as escolas, por que não deu? Por que deixa as crianças irem para a aula de chinelo? Ou é só as escolas militares que vão ter isso, né? Porque se você tem uma outra questão também, em Brasília nós temos um colégio militar. Esse colégio militar só ingressa nele as famílias que querem, as crianças que querem. Né? Agora, nessas comunidades carentes, onde, por exemplo, na estrutural, as crianças, a maioria, tem que sair da própria cidade para uma outra cidade para poder estudar, porque não tem escolas lá, não é uma questão de escolha, é uma questão de imposição. Né? Então, assim, eles não têm escolha, ou é aquela escola, ou não é nenhuma escola. Ou eles vão ter que buscar uma outra escola fora da comunidade, né? E isso tolhe direitos, né? Isso tolhe direitos individuais. Ao meu ver, isso tolhe, inclusive, né, os direitos identitários previstos no próprio ECA, que é da criança se manifestar. Ou seja, quando os meninos saem da sala de aula, eles têm que colocar a mão para trás, eles têm que andar em fila, né? Eles têm que cumprir, né, uma disciplina militar. Crianças de 9 anos de idade que não têm a menor noção do que é isso, têm que cumprir essa disciplina militar, né? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O país que tem Paulo Freire, que o mundo inteiro exalta, né? Trabalhar dessa forma castradora, né? E colocando como se os bandidos, né, estivessem dentro da escola, quando os bandidos não estão dentro da escola. Quando a escola, né, e aí o governador, de certa forma, ele tem razão quando ele fala assim, olha, insegurança a gente trata com educação. Sim, senhor governador, a gente trata com educação, não com disciplina militar. Né? É com educação, é com saúde, né? É com inclusão social, é com transferência de renda. Mas é uma educação democrática, é uma educação inclusiva. E aí vem a Rede Globo, né? E a mídia corporativa e do governo e diz o quê? Diz, não, mas olha só, as crianças atrasavam muito. Nesse pátio aqui ficavam 100 crianças em atraso aqui, porque não chegava no horário. Agora, como tem que chegar no horário, eles podem atrasar 3 minutos. Então, como podem atrasar 3 minutos? Olha só, não tem ninguém aqui. Mas ninguém disse que não tem ninguém no pátio atrasado, porque depois dos 3 minutos eles não podem mais entrar na escola. Então, eu não estou falando do que eu acho, eu conheço a comunidade estrutural e inúmeras crianças já me relataram, não, eu já estou atrasado, não adianta eu ir porque eu não vou entrar, né? Muitas crianças falam assim, não tem como, tia, eu não quero ir para lá, mas não tem jeito, a minha mãe e meu pai querem que eu vá para lá. E por que eles querem? Realmente, né, é vendido que, olha, seu filho pode, né, vai ter mais educação. Não é isso, gente. Educação não é disciplina militar, né? Educação é um processo contínuo. E iludem familiares, né, que não têm a noção do significado acadêmico de educação como um processo, né, como uma ciência, né, como todo um processo que passa pelo ser humano, pela humanidade, pela sensibilização e pela humanização. Né? E é tão grave porque essas mesmas escolas, quando pediam policiais simplesmente para acompanhar a entrada dos alunos na escola, para ajudarem, né, na entrada, na faixa de pedestre, a PM dizia, não tem. Aí fala assim, não, peraí, nós não estamos retirando os policiais da rua, porque esses policiais que estão sendo colocados dentro, os policiais que estão sendo colocados dentro das escolas, eles são os que foram desviados da função porque não tem trato, não podem mais trabalhar com o público.
mas com as crianças podem, né? Então, assim, como é que é isso? A gente precisa de policiais, é na rua. A gente precisa de segurança, é na rua, né? Dentro da escola a gente precisa de educação, a gente precisa de educadores sociais para trabalharem esse universo que não é dentro da sala de aula, mas é a hora do recreio, é o entrar, o sair, né? As brincadeiras orientadas, né? Isso que o GDF também fez no governo Hollenberg, que foi criar, né? Criar uma falácia de colocar como se fossem voluntários educadores sociais ganhando, recebendo R$ 400 por mês, ou seja, um subemprego. Então, assim, a gente está vivendo um processo quase que ditatorial, né? Então, a gente está tentando implementar em todas as escolas. O projeto do governador é implementar em todas as escolas, né, essa política militarizante da educação, né? Então a gente poderia ter uma educação libertária, valorizando as diferenças, né, numa fase onde as crianças precisam se expressar, precisam se reconhecer, e não, elas têm que estar ali a partir de agora, principalmente nas regiões que carecem dessa questão identitária, principalmente aí elas estarão tolhidas e meio que tolhidas e taxadas, como esse grupo é um grupo violento, é um grupo que precisa da polícia, né? Então, assim, isso é um absurdo, a sociedade precisa debater isso, precisa tomar conhecimento, né? Escola, educação, deveria ser liberdade, né? E não, os meninos, inclusive, não são as pessoas, não são partidários de partido A, partido B, são as crianças dizendo, olha, parece uma prisão, Chatel. A gente chega lá, a gente não pode fazer nada. Tem que olhar para frente, tem que ficar em fila, né? Então, assim, isso é uma escolha? A militarização, uma escola militar, deve ser uma escolha para quem vai seguir a profissão de militar e não para uma criança que está em seu pleno desenvolvimento. Então é isso aí, é isso que está acontecendo no Distrito Federal com esse governador do MDB, né? O senhor Inganês, que inclusive tem uma relação, parece que tem uma relação muito estreita, né, com as forças policiais, porque já anunciou inclusive que vai dar aumento, né, para a Polícia Civil, sendo que diz que não pode conceder o reajuste salarial das outras categorias que já foi dado há 3 anos atrás e que precisa ser pago. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado, porque essa questão militar está crescendo, né? E educação não é grade. Educação é céu aberto, é liberdade. Então, obrigada para quem assistiu, quem puder compartilhar aí. Vocês estão falando aqui de áudio, não sei se estava sem áudio. Vinícius, boa tarde, né? Desmilitarização, né? Deveria vir primeiramente, exatamente, Vinícius, é isso aí. Jesualdo está aí, tudo bem? Sil, obrigada, gente, vamos em frente, porque esse país todo dia é um desafio, né? E todo dia um retrocesso que a gente tem que combater. E a gente não pode deixar avançar esse projeto, né, segregacionista e um projeto tão autoritário dentro do processo educacional. E, inclusive, muitos dizem, não, mas tem muitos professores apoiando. Olha, gente, mas tem muitos policiais que defendem a pena de morte e outros não, né? Tem muita gente dentro das profissões que nem compreende direito a sua própria profissão, né? Então, assim, mas a gente tem que se embasar, né, no nosso grande mestre Paulo Freire, né, na pedagogia libertária, né? E a gente tem que trabalhar isso. A gente precisa de liberdade, a gente precisa ser. Essas crianças que estão nesses espaços vulneráveis precisam de comida, elas precisam de roupa, ela precisa de transporte, ela precisa de saúde. Entende? Ela não está precisando, não é da disciplina militar, ela precisa de casa. Muitos têm que atravessar a lama para chegar na escola. E aí estão cobrando que tem que chegar lá limpinho. Pois ora, então construam, né? Asfaltem a cidade, né? Deem condições para essas famílias comprarem a roupa para essas crianças, né? E não venham com essa balelazinha para dizer que estão fazendo alguma coisa relativa à segurança e saúde, porque esse problema é estrutural e tem que ser abordado da forma que deve ser, que é estrutural mesmo, né? E não segregando. E não taxando que são essas escolas, né,
que tem, como os meninos mesmo dizem, eu não sou bandido, eu não quero estudar naquela escola onde tem a polícia lá controlando a gente. Então é isso, brigadão. Quem puder compartilhar para que chegue a outras pessoas, para que a gente possa fazer esse debate, né, de uma forma mais abrangente possível, né? Por favor, compartilhe, dê um joinha aí e vamos em frente. Amanhã a gente discute tantas outras coisas que estão acontecendo, a questão da Venezuela, né? A questão da reforma da Previdência, que esses professores também não vão mais conseguir nem aposentar, né? Estão acabando com o sistema formal de empregos no país. Então é isso aí, vamos sempre na resistência, na luta, porque a gente nunca saiu das ruas, as ruas são nossas, né? E a gente vai continuar lutando por liberdade, por expressão, né? E por humanidade, que é fundamental. Beijão, bom final de semana para todo mundo, galera.